Muito bem, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Essa é a segunda parte de 3 partes que nós vamos falar sobre a primeira unidade, que seria trabalhado no livro, e a gente já viu a primeira parte, que seria uma revisão da parte de potenciação. Então vamos olhar outras coisas importantes ainda nessa unidade. Bem, como eu estava falando para vocês, ainda dentro do assunto de potências, é importante a gente estudar sobre notação científica. Então, o que nós veremos agora não é uma parte tão longa, mas eu peço para você a sua atenção, que ela pode ajudar muito. Esse assunto de notação científica você vai utilizar não só na matemática, mas também na biologia, na química e na física, que são assuntos que você vai ver muito mais aprofundado nos próximos anos. Então, não é mais um conteúdo apenas para aprender um pouquinho, você realmente precisa dominar esse conteúdo. Muito bem, então vamos lá. Notação científica, a parte de revisão. Conforme colocado aqui, para deixar mais claro o que seria notação científica, eu coloquei assim: é a escrita simplificada de números em potências, facilitando o processo de cálculos de números muito grandes ou números muito pequenos. Então imagine aí no exemplo. Você vê uma questão, nessa questão aparece esse número aí, cheio de zeros, para você trabalhar, como aparece esse outro, 5 vezes 10 elevado a 12. Então, qual dos dois conteúdos seria mais fácil de trabalhar? Bem, a parte da potenciação fica bem mais fácil do que trabalhar com um número gigante. E aqui eu coloquei um número relativamente pequeno se comparado a outros números que poderiam aparecer. Então, vamos entender um pouco como é que isso se aplica com exemplo em que a gente vê mais vezes. Como por exemplo, eu coloquei aqui, começando aqui pelo número 1, nós temos que todo número elevado a zero é igual a 1, então nós temos aqui que 1 é 10 elevado a zero. Se eu aumentar um zero, eu tenho o número 10. O 10 seria o 10 elevado a 1. O 100 seria o 10 elevado a 2. E assim sucessivamente. O 1000, 10 elevado a 3. E o 10 elevado a 4, que seria aí os 10.000. Eu também poderia fazer isso tirando ou dividindo por 10. Por exemplo, se eu tiver 1 dividido por 10, eu tenho a mesma coisa que 0,1. E isso representaria, em potenciação, 10 elevado a menos 1. Nós vemos que quando a gente quer transformar uma potência negativa, a gente precisa inverter. Então, 10 a menos 1 é o mesmo que 1 sobre 10, ou 0,1. Então, eu tenho aqui também o 0,01, que seria o 10 a menos 2, como também o 0,001, que seria o 10 a menos 3. Então, essas são maneiras de reescrever um número para que você trabalhe com um número menor. Vamos colocar aqui alguns exemplos. Vamos reescrever esses números na base 10. Imagina que eu tenho esse primeiro número aqui, o 12, mais 9 zeros. Então, eu poderia reescrever ele como 12 vezes 10 a 9. Ou então 1,2 vezes 10 a 10. O número 3000, eu poderia escrever ele como 3 vezes 10 a 3. Ou 3 vezes 10 ao cubo. O número 75 eu poderia escrever como 7,5 vezes 10. O número 55.000 eu poderia escrever aí como 5 vezes 5 vezes 10 a quarta. Então, assim, para ficar mais simples como isso aconteceu, quero mostrar aqui. É como se eu tivesse uma vírgula posicionada bem aqui no finalzinho do número. Então, para eu identificar qual será o valor que o 10 será elevado, eu vou puxar esta vírgula. Aqui, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 casas. Então, ficaria 12 vezes 10 a 9. Ou se eu puxar mais uma casa,
Se eu puxar mais uma casa, fica 1,2 vezes 10 a 10. Aqui nesse próximo caso, aqui a vírgula, então eu puxaria uma casa, duas casas, três casas. Eu tenho 3 vezes 10 a 3. E aqui o 75, para puxar para ficar 7,5, seria puxar somente uma casa, por isso que 7,5 vezes 10. 55 mil. Vou puxar aqui uma casa, duas, 3, 4 casas. Então, eu tenho 5,5 vezes 10 a 4. Agora, se o número ele for muito pequeno, você perceba que a vírgula agora aqui já aparece. Eu agora vou puxar essa vírgula até a primeira casa numérica. Então, eu vou puxar a vírgula aqui uma casa, duas casas, 3 casas. Então, eu tenho 7 vezes 10 a menos 3. Então, perceba que quando eu puxo a casa para a esquerda, quando eu puxo para a esquerda, eu vou ter expoentes positivos. E quando eu puxar para a direita, eu teria aí expoentes negativos. Mais aqui um exemplo, aqui puxando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas. Eu tenho aqui, estou puxando até o número 2, então fica 2,5 vezes 10 a menos 8, já que eu puxei para a direita. Mais um exemplo aqui, eu vou puxar até o primeiro número numérico, então eu vou puxar uma casa, duas casas, 3 casas, 4 casas. Então eu tenho 3,33 vezes 10 a menos 4. Vamos ver um pouquinho da aplicação disso. Nós temos aqui um primeiro exemplo. Esses exemplos aqui eu fiz nesse instante, né? Eu coloquei aqui um pouco maior, caso possa ajudar melhor na visualização da contagem de casas. Uma próxima aplicação. Vamos dizer que apareça essa seguinte questão. Ele quer que você multiplique esse valor aqui multiplicado por este valor. Então, eu vou transformar tudo isso para a base 10. Como eu tenho aqui 7 zeros, então fica 10 vezes 10 a 7. E aqui eu vou ter que puxar uma casa, duas casas, 3 casas, 4 casas, 5 casas, 6 casas. Como eu estou puxando para a direita, fica negativo, 5 vezes 10 a menos 6. Então, vamos agora multiplicar. O 3 eu posso multiplicar com 5. Então, eu tenho 3 vezes 5, 15. E o 10, como são bases iguais, pela propriedade da potenciação, repete a base e soma os expoentes. Só que um expoente é positivo, outro expoente é negativo. Então, eu vou ter 15 vezes 10, 7 menos 6, 1. Então, eu posso colocar essa resposta, 15 vezes 10, né, que aqui está elevado a 1. Então, não preciso colocar. Como também 15 vezes 10, que é 150. E ainda 1,5 vezes 10 a 2, se eu puxar aqui uma casa, duas casas. Eu teria 1,5 vezes 10 a 2. Vamos ver mais um exemplo. Ok, ele pede para efetuar essa operação. Então, o 48, eu tenho aqui o 2 e eu tenho aqui esse 8. É mais fácil trabalhar com o número 48 do que 4,8. Então, eu vou aqui colocar na base 10. Como eu tenho 3, 6, 9 zeros, então 48 vezes 10 a 9. Já aqui embaixo, eu tenho também o 2 acompanhado de 6 zeros. Então, ficou 2 vezes 10 a 6. E aqui do 8, eu vou ter que puxar as casinhas. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 casas. Então, 8 vezes 10 a menos 5. Então, 48 vezes 10 a 9, porque nós temos aqui 9 zeros. 2
vezes 10 a 6, porque nós temos aqui 6 zeros. E aqui, no caso do 8, nós vimos que ele voltou 8 casas. Então, o expoente fica negativo. Então, agora, eu posso trabalhar com os semelhantes, né? O 48 eu não fiz nada por enquanto, mas eu fiz a multiplicação do 2 vezes 8, que dá 16. E como eu tenho 10 aqui e 10 aqui, como é a mesma base, repete a base, soma os expoentes. Então, eu tenho mais uma vez aqui 6 mais menos 5. Então, vai ficar 48 vezes 10 a 9 e 16 vezes 10 a 1. 6 menos 5, 1. Ok, então agora eu vou procurar dividir o 48 pelo 16 e separadamente eu tenho aqui uma divisão de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. Então, nós teremos que 48 dividido por 6 é 3. E pela propriedade, repete a base, que é 10. Subtrai os expoentes. 9 menos 1, 9 menos 1, 8. Então, essa daqui seria a resposta da nossa questão. 3 vezes 10 a 8. Então, perceba que se eu fosse efetuar essas multiplicações aqui, isso daria muito mais trabalho. E trabalhando com vírgula também poderia ter muitos erros. Então, nós estamos colocando em números que sejam mais fáceis de calcular.